Olá, como é que você está? Que bom que você está aqui no nosso culto online. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo vai alcançar você onde você estiver. Se você está aqui hoje no domingo, se você está qualquer outro dia através do YouTube assistindo essa palavra, eu quero declarar, é o Espírito Santo que está falando. Então, para isso, nós vamos orar neste momento. Convido você a fechar os olhos aqui junto comigo e vamos pedir essa direção para o Espírito Santo. Ele é nosso conselheiro, ele vai falar conosco neste dia. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego este tempo, Senhor, nas tuas mãos. Peço a tua direção. Peço que o Senhor fale com liberdade. Senhor, use a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, porque a palavra que vale aqui é a tua, não é a minha. Eu quero te pedir, Senhor, produza o efeito que esta palavra precisa produzir na vida, no coração dos meus irmãos que estão aqui neste culto, que estão aqui assistindo esta ministração. Senhor, revela. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, nós queremos ver o nosso propósito se cumprir nesta terra. Dependemos de Ti, Senhor, e colocamos aqui neste momento a nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo acesso à Tua palavra, obrigado pela cruz, obrigada, Jesus, pela Tua obra maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. E eu quero começar aqui com você. Você vai me acompanhar aqui em alguns textos, nós vamos ler vários textos hoje. E o primeiro que eu quero ler aqui com você é João 10:10. É um texto muito conhecido, nós vamos usá-lo aqui muitas vezes. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este versículo está no livro de João, mas são palavras de Jesus. Jesus fez essa declaração. E nesse versículo, nesse texto, nessa afirmação de Jesus, ele faz com que a gente pense o seguinte: peraí, existem dois tipos de vida. Existem dois estilos de vida, existem duas possibilidades. Então, o ladrão, que é o nosso inimigo, Satanás, você sabe quem é, veio com o único propósito de roubar, matar e destruir. Mas Jesus coloca o outro lado da moeda. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, através desse texto, a gente já começa a entender isso. São dois caminhos, são duas possibilidades. O tema desta palavra de hoje é este, é uma pergunta: o que define a vida abundante? O que define a vida abundante, você sabe? E se alguém chegar para você e fizer essa pergunta, você sabe responder? O que define a vida abundante? O que não é vida abundante parece que está muito claro nesse texto. Se o inimigo, que é um ladrão, vem matar, roubar, destruir, isso não parece vida abundante em nada. Então, a gente já sabe que não é vida abundante. Mas se alguém te perguntar, o que é vida abundante? O que define a vida abundante? Essa vida aqui que Jesus afirmou que Ele veio oferecer. Você sabe o que é? Então pensa aí um pouquinho, eu sei que é uma pergunta para te levar a refletir. Será que eu tenho vida abundante? Será que eu vivo essa vida abundante? Será que eu estou ainda nessa outra fase da vida? Será que eu ainda estou sendo morta, roubada, destruída pelo ladrão? Peraí, mas se eu não souber o que é vida abundante, como é que eu vou saber aonde eu estou? E se eu tenho vida abundante e nem percebi ainda? E se de repente eu achar que vida abundante é uma coisa que não é para mim? É para os pastores, é para aqueles irmãos que oram mais, é para aquelas pessoas que nasceram na igreja, talvez seja para alguns. Eu estou muito longe disso. Vida abundante é muito inacessível para mim. Será?
Então, se nós não sabemos o que é, nós podemos, pensar todas essas coisas. Pode ser que você não saiba que tem, pode ser que você ache que não mereça, pode ser que você nunca tentou buscar, mas eu quero dizer aqui para você uma coisa muito importante. A vida abundante que Jesus tem para você está a uma escolha de distância de você. Está muito perto, está muito acessível. E esta palavra vai nos levar por este caminho. O que eu peço aqui para o Espírito Santo é que haja essa revelação no seu coração hoje. Que esta palavra ajude você a responder o que define a vida abundante. E eu quero, eu tenho, eu posso, é disponível para mim viver dessa forma como Jesus pode me dar, a vida abundante que Ele tem para mim. Então eu quero, irmãos, eu desejo e eu declaro que esta palavra levará você a ter essa resposta e a fazer a escolha certa e, acima de tudo, a enxergar. O outro tema dessa palavra poderia ser: eu quero enxergar. Então eu vou te convidar aqui para ler mais um texto da Bíblia e você vai entender por que eu estou falando de olhos agora. Esse texto está lá em 1 Samuel 11, o versículo 1 e 2. É um pedacinho da história de Israel, um fato, um acontecimento lá no povo de Israel que aconteceu bem no comecinho do reinado de Saul. Então nós vamos ler aqui juntos. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jade lhes disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o amonita respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Essa palavra nasceu, irmãos, desse texto aqui. O dia que eu li isso, me fez refletir tanto, me fez meditar muito a respeito deste enxergar. E nós acabamos de ler, né? A história é muito fácil de entender. Naás era o rei, o governador de um povo que sempre foi inimigo de Israel, os amonitas. E a guerra entre eles sempre foi conquistar terras. Então, nesse momento aqui, em que a história é registrada nesse texto, Naás invadiu um pedacinho de Israel chamado Jabes Gileade. Invadiu com o objetivo de matar todas as pessoas daquele lugar, porque era assim que se conquistava. Assim que aquele lugar passava a ser dos amonitas e não mais de Israel. Então a intenção dele era entrar naquele lugar, matar, roubar e destruir. Te lembrou, né, de João 10:10? Pois é, esse é o objetivo. O ladrão vem para isso. E Naás, nesse texto, nessa história, ele representa o ladrão. Ele chegou naquela cidade com o objetivo de destruir tudo, matar a todos. Mas os moradores de Jabes Gileade ofereceram um acordo, tentaram negociar com o ladrão. Chegaram nele e falaram: escuta, vamos fazer uma coisa? Ao invés de você matar todo mundo, nós escolhemos servir você. Preserve a nossa vida, não nos mate e nós seremos seus escravos. É uma oferta, é uma proposta. E o Naás fez uma contraproposta. Ele: vocês querem um acordo? Ok. Só que esse acordo tem uma condição. Eu vou preservar a vida de vocês, vocês não vão morrer, mas eu vou arrancar o olho direito de todos vocês. E assim todo Israel será humilhado. Esse era o objetivo daquele ladrão. E é interessante, se você continuar lendo essa história, eu sugiro que você faça isso, você vai ver que aquele povo pediu 7 dias para pensar na contraproposta de Naás. Mas nesse meio tempo, eles mandaram avisar Saul e
o exército de Israel ficou sabendo, deu tempo de Saul vir com o exército, vencer Naás, e de fato não aconteceu. Nem que aquela cidade tenha sido tomada, ninguém morreu e ninguém ficou sem olho. O fim da história é esse. Foi um final feliz. Porém, esse pedacinho da história é interessante para você imaginar essa cena e você trazer para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela serve para isso, para você aplicá-la na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós estamos negociando com o ladrão? O objetivo dele sempre vai ser matar, roubar e destruir. Mas quando nós não temos a revelação completa da vida abundante, nós talvez tentemos negociar com o ladrão. Peraí, olha, vou fazer o seguinte, eu não preciso ter vida abundante, eu me contento com uma sobrevivência. Vamos fazer assim, esse pecadinho aqui vai ser a última vez. Senhor, é a última vez, tá bom? Ou vai ser a primeira vez e vai ser só essa vez. Ou, eu não vou jejuar não, Senhor, amanhã eu jejuo, né? Semana que vem eu oro. Senhor, pode cair um raio na minha cabeça se eu fizer isso de novo. Eu já fiz isso, gente. Não sei se você já fez. Acho que todo mundo já fez isso, né? Pode cair um raio em cima de mim se eu repetir isso. Aí o raio não caiu. Então você pensa assim, eu acho que posso fazer de novo então. É uma vida de negociação. Falou, Jesus tem uma vida abundante para mim, mas eu estou me contentando com uma sobrevida. Porque a pessoa que fica só com um olho, arranca o olho direito, essa pessoa vai tatear, essa pessoa não tem mais o potencial completo na sua vida. Ela vai viver mais ou menos. Queridos, Jesus tem para nós vida abundante e com um olho só nós não vamos conseguir ver. Nós não vamos conseguir ver, nem entender, nem receber essa revelação da vida abundante que Deus tem para nós. Tem um outro acontecimento aqui na Bíblia que me ajudou muito. Quero compartilhar com você o que eu recebi. Me ajudou muito a refletir e a entender e a meditar mais sobre isso. Então nós vamos ler mais uma história aqui. Essa está em Lucas 1, de 1 a 10. E o título dessa passagem é Jesus chama os primeiros discípulos. É um dos primeiros encontros entre Jesus e os discípulos. Eu quero destacar aqui nessa história a vida de Pedro. E eu posso dizer para vocês, nós vamos ler aqui, você vai perceber, é um dos primeiros encontros entre Jesus e Pedro. E olha só o que aconteceu, vamos ler juntos aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o que eu quero destacar aqui é um
texto maravilhoso, tantas coisas maravilhosas tem aqui, mas eu quero destacar com você aqui neste momento a reação de Pedro. Como nós vimos, é um dos primeiros encontros entre Pedro e Jesus. E qual foi a reação de Pedro diante daquela pesca sobrenatural? Eles já tinham exercitado, era a profissão de Pedro. Imagina passar a noite inteira pescando e não pescar nada, não era porque ele não sabia pescar, essa era a sua profissão. Então, simplesmente jogar as redes do outro lado, como Jesus indicou, foi muito milagre, foi algo sobrenatural. Pedro e os seus companheiros ali nunca haviam visto nada parecido. Estava na cara que Jesus era alguém poderoso, importante. Ele estava ali diante de Pedro, Pedro estava diante daquele milagre e daquele homem que fez o milagre. Qual foi a reação de Pedro? Prostrar-se diante de Jesus. Mas o curioso mesmo foi o que ele fez depois. O que ele pediu para Jesus? Jesus, fica longe de mim. Se afasta, Jesus, se afasta, longe. Longe, Jesus, o Senhor é muito santo, o Senhor é muito poderoso. Eu sou pecador. Jesus, o Senhor é muito digno, eu sou indigno, eu não mereço estar nem perto do Senhor. E eu creio, irmãos, que neste momento Pedro ainda vivia num sistema de crenças da religião. Deixa eu falar uma coisa para você, religiosidade não é vida abundante. E Pedro não rejeitou Jesus aqui, chamou Jesus até de mestre. Pedro estava reconhecendo a autoridade em Jesus. Mas a reação dele, baseada num sistema de crenças de religião, fez com que ele pedisse para Jesus se afastar. Jesus, longe, fica longe de mim. Jesus, uma coisa não combina com a outra, não. Jesus, não dá para a gente se aproximar mais do que isso. Não dá para a gente viver perto. O Senhor lá, eu aqui, longe, longe de mim. Porque o Senhor é santo demais para eu estar na sua presença. Olha que coisa, que reação interessante diante do milagre, até por estar sob efeito daquele milagre. Nós lemos aqui, ele estava perplexo junto com seus amigos pescadores, mas a sua reação foi pedir para Jesus se afastar. Eu acho que Pedro, naquele momento, estava enxergando só com um lado, só com um olho. Então eu estou misturando um pouco as coisas aqui, eu estou lembrando a ministração da semana passada a respeito dos sistemas de crença. Eu estou falando para você que negociar a sobrevivência com o ladrão, muitas vezes o resultado é uma vida religiosa. Isso está muito longe de ser uma vida abundante. Mas não esquece da pergunta, o tema dessa palavra é o que define a vida abundante. Vamos continuar, vamos lá. Tem um outro texto, João 21, 1 a 12. Deixa eu só falar um pouquinho para você antes disso. O título dessa passagem aqui é Jesus e a pesca maravilhosa. Se você estiver lendo a Bíblia sem prestar atenção, você vai achar que é a mesma história. Não é. É outro dia, é outro momento, se passaram aqui muitos meses e anos, mas a história é tão parecida que você acha que é a mesma. Eu falei para você que lá em Lucas, Jesus e Pedro estavam tendo um dos seus primeiros encontros. Nesta segunda pesca maravilhosa aqui de João 21, eles estavam tendo os últimos encontros entre eles. De lá até aqui, né? Lá de Lucas até João, o que aconteceu? Pedro foi chamado por Jesus para ser pescadores de homens. Ele caminhou com Jesus, ele viajou com Jesus, ele ouviu Jesus falar, pregar, ministrar, falar do Espírito Santo, falar do Pai, falar da palavra de Deus, comeram e fizeram tantas coisas juntos e Pedro presenciou tantos milagres, tantas coisas. Ele pescou muitos homens junto com Jesus. Houve então nesse meio tempo muito contato entre eles. Mas vamos ler aqui,
Jesus e a pesca maravilhosa em João 21, 1 a 12. Depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já tinha morrido. Olha quanta coisa já tinha passado desde aquela primeira pesca. E depois que Jesus morreu, parece que Pedro e os outros ficaram ali sem propósito nenhum, sem sentido nenhum. E Pedro pensou, bom, o que eu sei fazer? Eu sei pescar. Qual foi a decisão dele? Eu vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e os outros disseram, vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lá da praia lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Pegaram alguma coisa? E eles responderam que não. Eu até fiquei imaginando lá, lá do barco, os pescadores, pegamos nada, tá ruim. E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Mas que história parecida com a outra! Você percebeu a semelhança entre a pescaria, a quantidade de peixes, as mesmas pessoas, uma pesca de noite inteira que não deu certo, depois um resultado tão maravilhoso que foi obtido através da palavra de Jesus, da liberação daquela palavra. Mas o que eu quero destacar aqui mais uma vez foi a reação de Pedro. Pedro andou com Jesus, viveu com Jesus durante 3 anos. A intimidade, a comunhão, o conhecimento transformaram Pedro em muitas coisas. Mas eu quero arriscar a dizer aqui, ainda não era vida abundante. Ainda não. Porque um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, Pedro negou Jesus. Mesmo assim, depois de tanto relacionamento com Jesus, Pedro escorregou, negou a Jesus. Mas vamos aqui, mais uma vez, olhar para a sua reação. Então, eles estavam lá, possivelmente frustrados com todos os acontecimentos, até que aquele homem pergunta, conversa com eles e João percebeu, João se tocou. Gente, é o Mestre, é Jesus que está lá na praia. E o que Pedro fez? Antes, ele falou assim, Senhor, se afasta de mim. Qual foi a reação dessa vez? Ele vestiu lá o que ele precisava vestir e pulou do barco para ir nadando e chegar mais rápido. Eram só 90 metros, não era uma distância muito grande. Mas talvez o barco ainda fosse dar a volta, fosse fazer uma manobra e até que chegasse lá, ele não queria esperar nada disso. Olha a reação dele, ele queria ir rápido dessa vez. Ele não queria mais pedir para Jesus se afastar, agora ele queria estar perto, agora ele queria estar junto do Mestre.
Ele queria ver Jesus mais uma vez. Que diferença das reações. Na primeira pesca, tão maravilhosa quanto essa, Pedro enxergava Jesus com um olho só, através dos olhos de uma religiosidade. Quantas vezes ele já tinha sido roubado por este ladrão que quer matar, destruir, roubar? Mas aqui ele queria Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Queridos, eu faço uma pergunta: o que define a vida abundante? O que mudou nesse Pedro entre a primeira e a segunda pescaria? Foi só andar com Jesus? Isso eu acho que fez muita diferença, com toda certeza. Mas a coisa mais importante que aconteceu entre uma e outra, nesta linha do tempo, neste meio tempo, a coisa mais importante que aconteceu foi a cruz. Foi a cruz. A cruz definiu tudo. A cruz trouxe de volta a visão dos dois olhos. A cruz trouxe de volta o propósito, o sentido. Agora Pedro, apesar de ter escorregado, apesar de ter pecado, apesar de ter negado Jesus, a cruz fazia todo sentido para ele. Nesse meio tempo, a cruz juntou o antes e o depois. O que define a vida abundante é a cruz. Só que para entender o que Jesus fez naquela cruz, nós precisamos dos dois olhos. Com um olho só, o máximo que nós conseguimos é uma sobrevivência. É um dia atrás do outro, tateando, lutando, vence uma, perde outra, né? Não vou pecar porque a minha religião não permite, mas quando você tem os dois olhos, você enxerga a cruz e a cruz faz sentido para você, você não vai mais pecar, mas porque você ama. Muda todo o sentido. Jesus continua sendo digno. Eu continuo sendo indigna porque do meu mérito eu jamais poderia estar diante de Jesus. Mas quando eu olho para a cruz com dois olhos, eu vejo que por causa desta cruz eu não sou mais indigna, agora eu sou digna de estar na presença de Jesus. E como Pedro, eu quero ir correndo para os braços do meu Rei. Eu quero estar perto dele, eu não quero outro lugar. O que define a vida abundante é eu desfrutar daquilo que Jesus tem para mim. E a primeira e mais importante das coisas que Ele tem para mim é a pessoa dele, é a presença dele no meu dia a dia, onde eu posso abrir a Bíblia e dizer: todas essas promessas são para mim. Você sabia que a Bíblia tem 8.000 promessas? 8.000, você sabe pelo menos uma, ou duas, ou 10, 8.000 promessas, dizem aí os estudiosos, eu não cheguei a contar. Mas eu acredito aí nos estudiosos que se não tiver 8, tem alguma coisa muito perto disso. 8.000 promessas. Precisamos ter dois olhos para enxergar que essas promessas são para nós. Que a vida abundante que Deus, através de Jesus, me deu, está disponível a uma escolha de distância de mim. É a escolha que diz: eu não vou mais permitir esse ladrão, porque ele não pode tirar as coisas à força, irmãos, não pode. Você permite. Através das suas escolhas você permite uma invasão desse ladrão na sua vida. Não permita mais. Decida hoje: eu não quero mais tatear, não quero mais uma sobrevida, eu não quero mais uma vida medíocre. Eu quero enxergar a cruz e através da cruz enxergar a vida abundante que Jesus tem para mim. Eu peço agora para você fechar os seus olhos, nós vamos orar. É neste momento, é nesta oração que você vai fazer essa decisão, você vai fazer essa escolha.
É agora, abrindo a sua boca. Quando a Bíblia diz a fé sem obras é morta, uma das obras são as palavras declaradas em voz alta que saem da sua boca quando você precisa decidir e escolher um lado. Faça isso agora. Feche os seus olhos. Nós vamos orar aqui. Pai, nós te agradecemos tanto. Primeiro pelas 8 promessas que o Senhor tem para nós. Te agradecemos tanto pela cruz. Te agradecemos tanto porque todas as barreiras foram quebradas através da cruz. Nós te pedimos agora, Senhor, devolve a visão do nosso olho direito. Nós estamos aqui diante do Senhor decidindo não negociar mais a vida abundante com o ladrão. Nós não vamos mais fazer isso. Eu sei que os meus irmãos aqui em concordância estamos todos te pedindo, estamos todos declarando, escolhemos hoje, Senhor, viver a vida abundante, o propósito maravilhoso, a vontade perfeita que o Senhor tem para cada um de nós. Que esse dia, Senhor, seja um dia de reflexão, mas não só de reflexão, seja um dia de decisão também. A decisão de escolher o lado certo, de escolher o lado de quem já venceu, de escolher desfrutar daquilo que já foi conquistado, independente do nosso merecimento. Quem merece é Jesus. Através da cruz, Ele conquistou tudo isso para cada um de nós. Eu abençoo nesta oração, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão neste culto, que estão ouvindo esta palavra. Alcança, Espírito Santo, com poder, com revelação, com transformação, a vida de cada um. Obrigada, Jesus, aleluia. Mas eu não vou encerrar ainda. Existe uma outra decisão tão importante para você que nunca escolheu ser de Jesus. A cruz é para você. Ai, mas eu sou católico, nasci católico, minha família tem uma religião X, Y, Z. Eu não estou falando de religião. O que eu falei de religião aqui é que ela muitas vezes nos afastam de Jesus. Então eu não vou falar de religião, eu estou falando para você sobre vida abundante. Você sabia, dependente da religião que você pratica ou que a sua família sempre praticou, ela é um sistema de crenças que está impresso em você. Mas eu te pergunto, você sabia que através da cruz você pode ter vida abundante? Você pode ter de volta 2 olhos para enxergar o seu caminho, para ter autoridade para escolher o que você quer e não ser mais escravo de ninguém. Talvez um dia você tenha oferecido mesmo, falou, olha, ao invés de você me matar, dá uma arrancadinha aqui no meu olho, eu continuo vivo pelo menos. É assim que você está agora? Eu quero dizer para você, a vida abundante está disponível para você neste momento. Você quer? Está uma decisão de distância de você também. Nós faremos isso aqui através de uma oração. Se você quer, se essa é a sua escolha, feche os seus olhos e declara comigo esta oração concordando com estas palavras. Então eu vou orar como se eu fosse você aí na sua casa agora. Feche os seus olhos. Jesus, neste momento, diante desta palavra, eu reconheço, eu entendo, eu percebo que o estilo de vida que eu tenho hoje não é a vida abundante que Jesus tem para mim. Eu reconheço a cruz, eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu pelos meus pecados. Todos os meus pecados estavam lá. Eu não preciso mais ser escravo de nenhum deles. Jesus me libertou através da cruz. E neste momento eu quero voluntariamente, através da minha escolha, do meu culto racional, entregar a minha vida para viver o propósito, a vontade maravilhosa de Jesus para mim. Eu entendo que o que define a vida abundante é ser de Jesus, colocá-lo em primeiro lugar, me importar mais com o abençoador do que com a bênção. Me perdoa, Senhor, por todos estes pecados que eu
continuo arrastando, porque eu não tinha entendido ainda, mas hoje eu me declaro liberto, livre para te servir e para viver na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aparecendo aí na tela agora um número de telefone. Através desse número, você que quer ter contato com a igreja, você que quer frequentar um life, são grupos pequenos onde nós nos reunimos durante a semana para falarmos da palavra de Deus, para termos relacionamento. Onde você estiver, talvez você esteja longe de Barueri ou de São Paulo, esse telefone está disponível para você. Manda sua mensagem, diga assim: olha, eu ouvi aquela palavra hoje e eu orei entregando minha vida para Jesus, e agora, qual é o próximo passo? Nós queremos te dizer qual é o próximo passo e caminhar, fazer esse segundo passo junto com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, eu declaro vitória. Vai pelo caminho, meu irmão, vai enxergando, porque você tem 2 olhos para isso. Em nome de Jesus, até mais.